Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu me chamo Ricardo, sou autista, comunicólogo e estudante de Direitos Humanos na América Latina. E hoje eu vou falar um pouco sobre a questão dos direitos do corpo do autista, né? E eu vou me basear em algumas fontes, né? Entre elas, a principal que me fez fazer esse vídeo é o Manifesto da Abraça de 2017, que se chama Sou Autista, Tenho Direito ao Meu Próprio Corpo. E eu vou explicar algumas coisas em relação à questão ao corpo autista, né? Então, caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, já aperta no botão de gostei, que hoje o vídeo vai ter algumas fontes bem legais para você dar uma olhada. Vai ter citação, enfim. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha inscrito. E vamos falar sobre o corpo autista, né? Para começar, a gente precisa primeiro falar bem brevemente. Eu sei que eu já falei isso em alguns momentos no canal, mas é bom recapitular sobre algumas características do autista. As principais características é a dificuldade na comunicação oralizada, e a segunda característica são os comportamentos, né, de acordo com os manuais médicos, claramente, são os comportamentos repetitivos e restritivos, né? Aí entra, por exemplo, hiperfoco, dificuldade de mudar de rotina, por exemplo. São várias características que eu já falei em outros vídeos no canal. Tem uma playlist só disso, só falando de autismo. Então, quem quiser saber mais, né, ou saber o básico do autismo, já existe esse conteúdo no canal. Então, essas são as duas as principais características do autista. E assim, essas características, né, tanto a comportamental, a questão ecolalia, a questão de dificuldade de oralização, tudo isso faz parte do corpo do autista, né? E assim, o autista, como uma pessoa com deficiência, ele faz parte, obviamente, do guarda-chuva da deficiência. Eles acabam sofrendo algumas dificuldades em relação ao próprio corpo, né? Muitas dessas dificuldades sendo geradas pela própria sociedade, né? Por meio de uma sociedade estruturalmente capacitista. Pra gente se basear melhor, né, com dados, enfim, essas coisas todas, pra gente não partir do mais absoluto achismo, eu trouxe aqui duas citações, né, na verdade, que podem ajudar nesse entendimento de como a sociedade capacitista acaba oprimindo, de certa forma, o corpo, não só do autista, né, mas das pessoas com deficiência no geral. Eu vou olhar aqui pro lado porque eu tenho a minha colinha com a citação, né. Há dois dados internacionais, né. O primeiro é o do Fundo de População das Nações Unidas de 2016, que ele fala o seguinte: até 68% das mulheres e até 30% dos homens com deficiência sofrem violência sexual antes dos 18 anos, né? Então isso já evidencia que há um alerta vermelho em relação a esse tipo de violência, né? Aos corpos de pessoas com deficiência. E o segundo é uma citação um pouco mais longa, mas assim, tanto no curtíssimo quanto no longo prazo, a violência está ligada a resultados de saúde, incluindo lesões, problemas físicos e mentais, abuso de drogas e morte. Pessoas com deficiência estão mais sujeitas à violência do que as pessoas sem deficiência. Nos Estados Unidos, divulgou-se que a violência contra pessoas com deficiência é de 4 a 10 vezes maior do que contra pessoas não deficientes. A prevalência de abuso sexual contra pessoas com deficiência mostrou ser maior, especialmente contra homens e mulheres internados com deficiência intelectual, parceiros íntimos e adolescentes. E isso, no caso, a fonte que eu peguei é a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2012. Há outros estudos, né, falando que pessoas com deficiência, se não me engano, mulheres, têm 40% de chance de sofrer mais abuso em comparação às mulheres sem deficiência, mas apesar dos dados serem um pouco conflitantes, acabam caindo no mesmo tipo de resultado,
que é pessoas com deficiência acabam sofrendo mais violência, né? Principalmente sexual. Isso são os dados internacionais, né? Os dados nacionais em si não existe. Isso acaba gerando alguns intempéries, de certa forma. Essas dificuldades acabam gerando falta de orientação no que fazer em relação às pessoas com deficiência, né? Aos seus corpos, no caso. E isso, meio que por tabela, acaba gerando duas consequências. A primeira acaba meio que fomentando o abuso, né, a violência contra a pessoa com deficiência. Por exemplo, no caso do autismo, a questão de acorrentar o autista, ou a hipermedicalização. Enfim, são vários casos que podem, dentro do autismo ou da pessoa com deficiência no geral, acabar trazendo esse tipo de dificuldade para a pessoa autista, né, e PCD. O segundo caso é que, obviamente, aumenta os casos de abuso sexual, porque quando você não tem nenhum tipo de dado em relação a isso, você não consegue nem partir para as políticas públicas direito em relação aos direitos do corpo da pessoa com deficiência. Então isso, principalmente quando é uma deficiência que precisa de bastante suporte, né, que precisa de um cuidador, por exemplo, isso acaba gerando mais subnotificação, né, dos abusos que acabam sendo contabilizados, né. Um caso, né, dentro do autismo, que visa o ataque ao corpo do autista em relação à normalização do corpo autista, né? Como eu falei no início do vídeo. A oralização, os stims, né, que são as estimulações, o fato de se balançar, por exemplo, né, para fazer a regulagem sensorial, isso faz parte, né, do corpo do autista, né? Apesar de estar também na questão do comportamento do corpo, né? Então, quando a gente visa a uma normalização, a gente acaba, de certa forma, afringindo os direitos humanos da pessoa autista. Aí você se pergunta, o que causa essa normalização, né, do corpo autista, né, da pessoa autista em si? A primeira coisa é a falta de informação sobre o assunto, né? Como eu falei, falta de informação, falta de pesquisa relacionada especificamente voltado para o autista, mais difícil fica de fomentar qualquer tipo de ação, de intervenção que faça com que isso não só deixe de existir, ou pelo menos diminua bastante, né? No caso também dificulta qualquer tipo de política pública em relação à defesa das pessoas autistas e seus corpos. O segundo motivo é um motivo que boa parte do movimento ativista, né, pela neurodiversidade já conhece bem, que é a questão do modelo caritativo e o modelo biomédico. O modelo caritativo é um modelo pautado pela caridade, né, muito em voga até basicamente a segunda metade do século XX, né? Onde as pessoas com deficiência, os autistas, enfim, eram tratados como basicamente motivo de ajuda para fazer com que as pessoas sem deficiência, né, se sentissem melhor, né, de certa forma, né. É basicamente um modelo onde você, em vez de resolver o cerne da questão, não, você faz uma política de caridade, né, uma política de assistencialismo. Basicamente é isso o modelo caritativo. E o modelo biomédico é quando tudo, né, em relação à deficiência, né, em relação à saúde, à qualidade de vida, está centrado na figura do profissional da medicina, né. Então, quando a gente fala de modelo biomédico no autismo, a gente fala sobre tudo relacionado ao autismo, qualquer temática é voltada para lesão, né, em vez das barreiras, né, existentes na sociedade. A gente fala sobre a individualização da questão da deficiência, em vez de falar da questão coletiva, da questão social, enfim. Esse é basicamente o modelo biomédico, assim, resumão rápido. E o que causa, né, de certa forma, esse modelo caritativo e biomédico? Acontecem dois tipos de coisa. Primeiro,
é o capacitismo. Como eu falei, a gente vive numa sociedade estruturalmente capacitista, onde os corpos deficientes, eles são tratados como corpos de segunda classe, de certa forma, o que na prática, por exemplo, gera situações como uma pessoa com deficiência, uma pessoa autista também, enfim, não consegue entrar numa escola justamente pela sua deficiência. Essa pessoa não consegue ingressar no mercado de trabalho justamente por causa da deficiência. A pessoa não consegue acessar determinados espaços justamente pelo fato do seu corpo ser diferente da norma estabelecida pela sociedade, muito pautada pela mídia também. Então esses são exemplos de capacitismo, e o que leva no pensamento ainda mais danoso, que é o pensamento eugênico. O pensamento eugênico é a ideia de cura dos corpos deficientes, né? A ideia de uma superioridade genética, uma superioridade corporal. E quando a gente fala de superioridade, né, eugenia, enfim, a gente fala, por exemplo, de cura do autismo, né? Já que a pessoa com deficiência, né, o autista, enfim, tem dificuldade no ingresso na sociedade, em vez da gente tratar o problema no campo social, né, como a pauta, o modelo social da deficiência, não, a gente vai individualizar a questão, né, que é a questão do modelo biomédico, e fazer com que o autista seja o mais neurotípico possível, fomento de pesquisas fazendo com que o autista deixe de ser autista, né? A ideia de cura. Então, esse pensamento eugênico é um pensamento muito danoso que vem lá de trás, desde Hans Asperger. E o terceiro, e não menos importante, é o nosso sistema capitalista, né? O sistema capitalista que acaba, de certa forma, gerindo, né, essa questão do modelo caritativo e biomédico, já que a questão do sistema capitalista é de acumulação de lucro, né? Quando a gente fala de acumulação de lucro, a gente fala de pessoas que querem a dominação de todos os corpos justamente para o trabalho. E quando a gente fala de todos os corpos, a gente não fala só das pessoas com deficiência, a gente fala também das pessoas pretas, LGBTQIA+, até pessoas brancas, enfim, não importa o tipo de corpo, desde que esse corpo seja rentável para o mercado, né, para a produção, né, isso acaba não importando. Tanto que a ideia de cura do autismo é justamente para inserir essa pessoa na sociedade, né, de uma maneira bastante individualista, obviamente, né, justamente para ser mais uma força de trabalho para dar lucro para a burguesia, né, que é a elite econômica, né, dos países, enfim. Então, esses três motivos, né, o que causam a normalização do corpo autista, né. E para finalizar, eu vou pegar uma citação até grandinha, mas é realmente importante colocar aqui, é a citação do próprio manifesto da Abraça, né, que, como eu falei no início do vídeo, foi o que me fez fazer esse vídeo, que é o manifesto sobre a questão do direito ao próprio corpo, né, e no final eles falam de algumas ações que a sociedade como um todo pode fazer para que isso seja diminuído, no caso a opressão, né, contra corpos autísticos, né. Então vou ler aqui, no qual eles se basearam no Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas, né, o EBA, primeiro encontro realizado em 2016. E assim, eles falam para os familiares, conversem sobre o assunto sem metáforas e naturalmente. Ponham-se no lugar de seus filhos, avaliem o que estão fazendo e suas consequências. Falem claramente, mostrar que há diferentes orientações sexuais não criam homossexuais. Criem um ambiente sem repressões para permitir a liberdade de expressão. Promova a socialização de seus filhos para que possam conhecer outras pessoas e vivenciar novas experiências. Seus filhos têm direito à sexualidade, a conservar sua fertilidade e a construir sua própria família. Devem desmistificar os estigmas sobre este assunto,
com diálogos claros e sinceros. O que é natural acaba acontecendo, aceitar é o melhor caminho. Para os políticos, as leis devem ser claras e as escolas devem falar sobre o assunto. Ouçam-nos. Tirar direito das pessoas tentando protegê-las é inaceitável. Não aceitamos retrocesso nas leis que nos dão autonomia de decisão. Para as pessoas autistas, conheça-se e seja você mesmo. Conheça o outro e respeite-o. O que te deixa mais confortável? Não tenha medo de mudar ou de ser quem você é. Relacionar-se pode ser difícil, mas vale a pena tentar. A sexualidade é natural e qualquer ser humano, autistas são seres humanos também. Não seja um rótulo, pense por si mesmo. Avalie o que é certo fazer e faça. E para a sociedade, nós, pessoas autistas, somos homens, mulheres, meninos, meninas, pessoas de todas as idades, de todas as cores, que se expressam e vivem de muitas formas diferentes. Estamos em toda parte. Não somos anjos, somos gente. Gente que ama, que sonha e que vive. Somos cidadãos e temos direito ao nosso próprio corpo. Claramente, depois de citar esse trecho grande, né, o manifesto é maior que isso, obviamente, mas depois de citar esse trecho, claramente eu não esgotei o assunto, né? Eu falei de modo geral da corporalidade do autista e da opressão que faz com que haja essa tentativa de normalização do corpo da pessoa autista, bem como da pessoa com deficiência como um todo, né? Mas pretendo trazer futuramente aspectos mais detalhados dessa tentativa de normalização, né? Como eu já ando fazendo há vídeos anteriores, inclusive. Então, eu quero que você comente nos comentários, óbvio, o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre essa tentativa de normalização de corpos da pessoa autista, da questão dos dados que eu apresentei no início, mais pro início do vídeo, sobre o assédio que os corpos autistas acabam e de pessoas com deficiência acabam sofrendo, principalmente no que tange ao assédio sexual, né? Então quero que você comente aqui, não deixa de se inscrever no canal, caso você se interesse por assuntos relacionados a autismo e política. Obviamente, se você acompanha o canal e quer apoiar, eu tenho um Apoia-se, né? Tá no link na descrição do vídeo, que você pode ir lá saber um pouco mais sobre a campanha e contribuir com qualquer quantia, né? Então é isso, espero ver você no próximo vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas era realmente necessário ser um pouco mais longo para iniciar esse debate, né? E é isso, nos vemos na próxima, até a próxima, tchau!